vocês estão? Aqui é a professora Rita, da Escola do Unitec. Procedimentos especiais da sua disciplina de técnicas radiológicas. Não esqueçam, curtam as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Unitec Escola Técnica. E se inscreva no nosso canal, não perdendo os nossos vídeos de aula. Pessoal, vamos então para procedimentos especiais e adivinha o que eu preparei para vocês? Odontologia radiológica. Não podemos esquecer que essa é uma das áreas mais importantes que a gente tem, porque vem aumentando muito. Não dá para esquecer que temos que começar com a anatomia. A anatomia é fundamental. Como é que eu sei que raio-x é o 14? Raio-x 55? Raio-x 23? Então, primeira coisa, vamos saber como é que é feito esses pedidos. Por que aquela requisição da radiologia odontológica que os dentistas e os profissionais da área fazem? Vamos começar com a nossa anatomia. Temos aqui um dente de anatomia adulto, dentes permanentes, pessoal, dividido em 4 quadrantes. Mas quando você enxerga o paciente, é esse o sorriso que ele está lhe dando, não vem os números. Então vamos ver como é que tudo isso começou? Começou do seguinte, a primeira coisa foi dividir nos quadrantes. Os quadrantes são as dezenas dos números, ou seja, 10, 20, 30, 40. Aquela unidade, aquela dezena que está na frente do número, 31, 41, 21, 11, é onde diz onde está o dente. Então, tudo foi dividido porque continua 8 dentes para cada lado, tanto superior como inferior. O que a gente vai ver? Que eles decidiram, porque você sabe que isso tudo é nomenclatura, assim como existe a nossa nomenclatura da radiologia convencional, nós temos a nomenclatura odontológica também. Então, por convenção, a contagem dos quadrantes começa da arcada superior direita, superior esquerda, desce para a inferior esquerda e vem para a inferior direita, no sentido de relógio. Tá? Então, essa tem que ser bem fixada. Como é que ficou a disposição do dente? Nós temos o nosso plano médio sagital aqui, que vai contar, então, 1, 1, 1, 1. São os dentes, os primeiros dentes são os dentes centrais. E nós vamos para as laterais. E vai ser 8 dentes na dentição dos adultos. Então, a unidade vai representar os dentes. Por isso que aquele 11 e aquele 12... A unidade 11 me diz que é esse dente aqui. O 10 me disse qual é o quadrante. Vamos para os nomes dos dentes. O que significa esse 11? O que significa o 2, o 3, o 4? É a classificação dos dentes. Então, a gente tem o incisivo central, o incisivo lateral, o canino, o primeiro premolar, o segundo premolar, o primeiro molar, segundo molar e o terceiro molar, que a maioria tira, porque ele é o dente do juiz, é aquela última, sabe lá pelos 16 anos, quando começa aquela coceira, aquela dor no dente, e muita gente tem que tirar, ou porque não tem espaço na boca, ou porque algumas anatomias também diferem e deixam o dente torto, a raiz do dente é torta. Então, antes de mais nada e a gente prosseguir, eu trouxe para vocês arcadas dentárias que são feitas através de moldes. Todo mundo sabe que quando vai botar um aparelho dentário, vocês fazem esses moldezinhos com aquela massa. Depois que tira a massa é colocar desse gesso. Então, isso é uma boca, uma cópia de uma boca normal. Olha a quantidade de dente. Esse tem 17 e não tem o 18, que a maioria não tem. Olha essa outra arcada aqui. Essa já é uma arcada inferior, de adulto também, ó. Olha a perfeição dos dentes, feito da mesma forma, isso é um gesso. Isso são pacientes novos. Olha esse rico dentinho aqui, ó. Vocês viram que
cada dente é diferente do outro em tamanho, formato, mas de função não. Por isso, incisivo central, incisivo lateral, canino, pré-molar, segundo molar, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar, não mudam de nome. A gente vai ter aspectos diferentes. Vocês sabiam que, por exemplo, um canino de descendente afro tem a raiz enorme? E que muitas vezes a gente é obrigado a fazer 2 películas de raio-x de uma periapical? Ah, já estão curiosos o que é uma periapical? Então, voltando aqui para o exemplo, para a gente ficar bem tranquilo com relação a essa anatomia. Eu tenho 10, que é o quadrante superior direito, o 20, que é o quadrante superior esquerdo, 40, que é o quadrante inferior direito, e o 30, que é o quadrante, e aqui, inferior esquerdo. E aí eu pergunto, 11, incisivo central do quadrante superior direito. Como é que eu tenho certeza disso? Olha lá onde ele se encontra, o 11. Então, o número 10 me disse qual é o quadrante e o número 1 me deu o nome do dente do incisivo central. Mas na dentição infantil, como funciona? O dente de leite. Só que os dentes de leite, na anatomia radiológica odontológica, são chamados de dentes decíduos. E os dentes decíduos, eles vão ter também os seus quadrantes, só que agora 50, 60, 70 e 80. O que eu quero dizer para vocês? É um número maior? É, mas é a primeira dentição, mas foi como volto a dizer, é como a nomenclatura definiu, ou seja, a anatomia foi definida assim. Então, o 50 vai ser o quadrante superior direito, o 60 o quadrante superior esquerdo, 70 o quadrante inferior esquerdo e o 80 o quadrante inferior direito. E notem que são 5 dentes, 5 dentes, 5 dentes, 5 dentes. Uma boquinha de criança só cabe 20 dentes no total. E aí a gente tem os dentes, o incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro molar e segundo molar. Que será que então eles não têm? Eles não têm os pré-molares e o terceiro molar. Terceiro molar, a dentição decídua, ou seja, a primeira dentição, a dentição de leite, não tem pré-molares e terceiro molar. E tem outra coisa que a gente precisa entender, que aqueles dentes permanentes, eles não saem do nada. Os dentes permanentes, eles ficam aqui, ó, nessa região interior, perto, dentro da arcada óssea, como germe. Não é aquele germe. O nome disso também é germe. E aqui ele fica maturando. O dente permanente fica maduro. E quando ele começar a ficar pronto, ele vai vir aqui e sair. Então, o nome dessas cápsulas que ele tem aqui se chama germe. Aí está a radiografia de uma criança que está com troca de dentes. Olha como ficou a dentição. Vocês têm aqui, ó, o dente se preparando para sair, ele está em germe, e aqui um dente que já nasceu. Olha quantos dentes já empurrando os dentes descidos para sair. E é nessa forma que a odontologia também hoje está muito ativa, porque a gente tem casos de crianças que têm seus dentes, em vez de nascer o dentinho na arcada superior bonitinho e empurrar o outro dente, o que ocorre? Ele nasce por trás ou acavalado no dente de leite, porque o dente de leite não o afrouxou. Então, quando ele não afrouxa, ele não consegue empurrar e o outro dente fica atrás. Muitas vezes empurrando, tendo uma dentição cruzada, que é um dente que nasce posteriormente. Então, aí, quais os dentes permanentes que não estão na dentição dos dentes de leite? Lembra? O que eu falei para vocês? Deem uma pensada. Os pré-molares e o terceiro molar. Então, continuando, as linhas das referências e seus pontos. Pessoal,
Você se lembra que lá em procedimentos especiais, a gente também está a parte de odonto. Vocês viram que a gente vai ver rosto. Veio o plano médio sagital. Lá em técnicas 3, você se lembra? A gente tem um plano médio sagital para posicionamento e a gente usa o meato acústico externo como ponto de referência. Você lembra? Para ter as linhas órbito meatal, infraórbito meatal, acante meatal, a parte da labial, da comissura labial com o meato e o mento meatal. Agora é face, então isso muda um pouquinho. O que vai acontecer? Nós vamos ter essas linhas se orientando pela região do trago. Se lembram o trago? O trago não é aquele martelinho, não. O trago é isso aqui, ó, essa região da orelha. Então, a gente vai ter o trago com a asa nasal e vai ter o trago com a comissura labial. Essas são as linhas de referência da odontologia. Então, aonde tem a linha do trago até a asa nasal é o plano de Camper ou Frankfurt. E a linha azul, que vai da linha do trago até a comissura labial, o plano de trago. Na realidade, ele não tem nome. Eu que coloquei o nome do trago. Já que a gente tem que saber o trago como ponto de referência. Então, vamos lá. Onde é essa asa nasal? Essa região mais fofa do nosso nariz na lateral. E aí, a gente tem a região do trago. Para quem ainda não conseguiu entender, ó, o trago é essa partezinha que eu tenho aqui da região da orelha. Então, esses são os pontos referenciais, são as linhas e o plano e os pontos de referencial. Nós vamos usar isso para toda odontologia, tanto intrabucais como extrabucais. E aí vem o seguinte, muitos locais e até dentistas ainda trabalham com filmes, películas radiográficas. Não é todo local que tem um digital, não. Então, a gente ainda trabalha com películas. E os filmes radiológicos e odontológicos, eles são divididos na parte de técnica interbucais em 3 tipos de películas. Essas duas aqui são as periapicais, pediátrica e adulto. Então, eu trouxe aqui para vocês verem, tá? As películas. Ó, essa pequenininha pediátrica e essa aqui o adulto. Olha por trás, ela tem até uma corzinha diferente para dizer que é diferente da outra. No caso, eles usaram essa aqui, uma cor rosa. Dependendo da marca, ela pode ser um verde mais claro ou é um rosa bebê. O que interessa são as cores, tá? E o tamanho do filme. Então, esse aqui é para a boquinha de criança e esse aqui é para uma boca de um adulto. São as periapicais. Depois, a gente tem o bolachão, que é o que a gente brinca, é o bolachão. Então, ele é um filme oclusal. Todos eles têm uma marquinha, como vocês podem ver em pretinho aqui, ó, eu escureci, que se chama de picote. E ele serve de referência na hora que nós formos revelar. Na hora que a gente for posicionar e na hora que a gente for colocar na boca do paciente. Esse ponto aqui é a minha identificação. Lá na radiologia convencional, a gente usa um número com data, número do paciente, e aqui não. Aqui eu uso esse picote. Como é que se revela isso? Bom, primeira coisa, eu preciso ter a colgadura. O nome desse prendedor não é roupa, gente. Por isso que não se chama de prendedor. Pode dizer prendedor, olha, para alguns chamam de prendedor, mas não é prendedor. O nome disso se chama colgadura. E a colgadura foi feita para pegar o fio. Então, aqui nós vamos desmanchar o filme para que vocês tenham a noção de todos esses passos. Ó. Eu tenho essa película que é a película plástica. No momento que eu estou na câmara escura, dá para ver bem. Eu abro essa película
e o que eu encontro? O papelão. Tem o papelão, eu tenho aqui o filtro. Esse material que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, é esse material aqui que evita que a radiação que passe do dente do paciente para o filme, passe do filme, vá para a boca do paciente. Ela reduz. Então esse aqui é o que bloqueia, ó. Ele é um fiozinho de alumínio. Ó. Quando eu abrir aqui o papelão que protege da luz na câmara escura, onde tem só uma luz vermelha, a 1,20 m da bancada, 1,20 m, 1,2. Eu vou pegar esse prendedor e aí vocês prestem atenção porque aqui ele tem exatamente o desenho para o picote. Ó. Esse grampo aqui, para não arranhar o filme, é colocado no picote. E aí eu posso tirar para revelar. Estão vendo? Ó? Então, como esse aqui não é um filme para que vocês vão revelar, vou mostrar para vocês aonde está o picote. Então, enxergando aqui assim, vocês veem o picotezinho, ó. Aqui ele é mais saliente e aqui é onde ele está fundinho, que é exatamente onde a colgadura, a ponta da colgadura vai pegar. E é através disso aqui que vai ser mergulhado, então, no revelador, na água, no fixador. Já vamos chegar lá. Então, mostrando ele todinho, ó, aquele papel que protege, o papel que protege da luz e o saquinho plástico que serviu para te trabalhar. Detalhe, hoje em dia não se usa isso direto na boca do paciente sem colocar ele num saco protetor. Tá? Então, depois vocês vão ver com as técnicas que a gente não usa. Então, eu estou mostrando para vocês como vem a película. Lá eu vou tirar do saco para não ter contato com a saliva do paciente. Tiro ele do saquinho e vou revelar assim. Então, vocês têm aqui tudo isso e o filme. Certo? A mesma coisa acontece com esses. Eles são feitos da mesma forma. Se eu desmontar esse aqui, vocês vão ter a mesma maneira, ó. Tudo igual. Abrir, vai ter o alumínio, vai ter o envelopinho, vai ter o filme ali e eu vou ter o picote. Nome disso? Colgadura. Não é um simples prendedor. Vamos para a revelação. Então, falei para vocês lá, vamos fixar o que é isso. Eu peguei lá com a minha ponta, ó, picote no picote, e ele vai mergulhar. Vocês viram, isso aqui é a caixinha do dentista. Um dentista que trabalha, ele geralmente tem um aparelho periapical porque facilita muito para ver se a raiz está quebrada, se o tratamento de canal está adequado e facilita ele não ter que mandar o paciente fazer o raio-x e ter que voltar de novo em outro horário. Então, geralmente ele tem essa caixinha de revelação dentária que contém luvas, ela é blindada aqui dentro, a gente está com a tampa aberta, que é uma tampa vermelha, que emite luz vermelha daí lá para dentro, né, com a claridade. Então não aumenta a claridade, por isso que ele pode revelar nessa caixa de revelação, que geralmente é para o dentário. Aí vocês estão vendo o número 1 aqui é o revelador, eu vou mergulhar, geralmente ele fica de 3 a 6 minutos, atenção, de 3 a 6 minutos, o que depende essa revelação, saber quanto tempo vai levar, vai depender do tempo de oxidação desse revelador. O revelador, ele oxida, ou seja, quanto mais escuro ele tiver, quanto mais cor marrom ele tiver, mais oxidado ele está, mais tempo ele leva para revelar. Então, mergulhou aqui, se passar de 6 minutos, não adianta, tem que botar fora e colocar outro. Tu revelou, tu vai enxaguar. E aí, tu vai fixar. E esse aqui é o fixador. Certo, gente? Deixei aqui mais
3 minutos. E tiro e tenho uma película